Tivemos mais uma notícia importante. Nessa semana, descobriu-se aí que a Red Bull fez um teste secreto com o RB18, carro de 2022, em Imola. E aí já me mandaram um monte de perguntas. Mas pode, mas não pode, mas pode. Então, você pode testar sem preocupações de produzir imagens e só 100 km rodados e pneus de demonstração com carros de 2 anos atrás. Mas para quê? Você me perguntará. Eu te direi. Tivemos corrida da Fórmula 1 lá em 2022. Tivemos corrida da Fórmula 1 lá em 2024 e eles colocaram o carro lá agora. Então eles colocam o de 22 agora, comparam com o de 24, com os dados que eles têm, comparam o de 24 também com o de 2022. Na época lá, quando eles entendiam um tanto quanto menos do acerto, porque passou o ano inteiro lá no final do ano e sabiam mais do carro. E aí entende para que lado foi, para que lado falta ir, porque tinha aquele carro de melhor, se aqui tinha alguma coisa em comparação a esse e tal. Isso mostra que a Red Bull está preocupada. Isso mostra que a Red Bull, pela primeira vez, está sentindo alguém lhe mordendo a equipe, se for o grupo, lhes mordendo os calcanhares, porque olhemos para a tabela de tempos ontem, olhemos para a corrida hoje. A gente já vai falar disso no detalhe. Mas em velocidade pura, o Norris fez uma volta melhor que o Verstappen, tanto que ficou com a pole. E isso há muito tempo não acontecia. No ano passado, eu falei aqui, até fazer um comentário aqui, eu falei no vídeo de ontem, nós temos mais ou menos uma diferença em cronômetro parecida entre o Verstappen e o Pérez. E o que aconteceu agora que tem uma galera no meio? Pois é, ano passado eles tinham 7, 8 décimos de vantagem para todo mundo. E aí, se o Pérez estava 4 décimos atrás, ele continuava sendo segundo, terceiro, quinto. Agora, essa diferença de tempo, cabem os dois carros da Mercedes, a gente viu hoje, cabem os dois carros da McLaren, não tivesse o Piastri tido uma classificação ruim ontem, teria chegado mais para frente, e possivelmente, às vezes, também os dois carros da Ferrari. Então, o que aconteceu? O Pérez está andando a mesma coisa com relação ao Verstappen, só que essa galera entrou no meio dele. E aí o resultado a gente vê em classificação e em corridas. Então, o Verstappen, o carro da Red Bull é uma porcaria, o Verstappen tem gente dizendo, isso aqui é o carro da Red Bull, e isso aqui é o Verstappen, mais ou menos. Não estou de jeito nenhum dizendo que o Verstappen não é bom, mas ao contrário, ele é muito bom. Só que eu acho que o Verstappen está tirando tudo que o carro tem para tirar, e o Pérez está tirando menos do que o próprio Pérez conseguiria tirar do carro, entendeu? Então, no momento o Pérez está tão desconfortável que ele mesmo conseguiria andar mais com esse carro, mas não está andando. Então eu acho que sim, o Verstappen tira tudo que dá, mas o Pérez também está devendo, para ele mesmo. Então, não sei se vocês já jogaram um simulador de Fórmula 1, às vezes você dá lá as voltas no quali e mostra qual é a sua melhor volta teórica, somando pegando o seu melhor setor do primeiro, do segundo e do terceiro, às vezes você vê que a sua volta melhor ainda está abaixo da sua melhor volta teórica. Eu acho que o Pérez está devendo nesse aspecto. Ele está abaixo do que ele mesmo, Pérez, conseguiria andar. Ele não é tão ruim assim. Mas, por N razões, técnicas, psicológicas, etc., está rendendo abaixo. Mas, como diria Paulo Antunes, então, pode ser que a essa altura, então, tenhamos um campeonato. Esta pista, eu falei o final de semana inteiro, era um excelente termômetro. Então, o que esse termômetro mostra? Que a Red Bull ainda tem. Num dia que tudo correr normalmente, a Red Bull vai vencer. E eu falei isso na live passada. Eu acho que de agora lá atrás, para o final do ano, o Verstappen ainda vai vencer metade das corridas. A cada 4 ele vence 2. Só que não será assim sempre. Porque a cada 4 ele vence 2 é muito melhor do que no ano passado, que a cada 22 ele venceu 19. Né? E o Pérez levou 2 e o Sainz deu a que sobrou em Singapura. Então eu acho que a McLaren está mais perto. Ainda vou manter minhas barbas de molho com relação a Mercedes, mas consistentemente a Mercedes vem degrauzinho por degrauzinho, numa caminhada, por exemplo, que nesse momento parece menor do que a da Ferrari, que a Ferrari está dando uns altos e baixos, né? Começou do ano melhor do que a Mercedes, e nesse momento faz algumas corridas já está atrás. Então, eu acho que, como eu tinha comentado, inclusive, lá no programa com o Fred Sabino, eu adoro falar isso, com o Fred Sabino e com o Reginaldo, vocês vão ter que me aguentar falar isso pro resto do ano. Acho que a Mercedes, se continuar indo bem, se a gente tiver a Mercedes bem no Red Bull Ring, onde ela não foi bem em 2022, 2023, se ela for bem em Silverstone e for bem na Hungria, aí eu acho que a gente tem um cenário apontando para a Mercedes aí. Se for bem na Hungria, que é uma pista que ela nunca dominou, né? Se for bem em Spa, que é uma pista que exige do carro algumas coisas que em outros anos ela não tinha, aí eu acho que a gente pode dizer, realmente a Mercedes achou o rumo depois de bater cabeça 2022, 2023. Beleza? Vamos lá. Ontem no quali, falei então aqui, né? O Lando Norris puxou da cartola uma excelente volta. Parecia meio done and dusted, parecia já, né? Que o Verstappen tinha feito aquela volta 11.403, 408, uma coisa assim.
E o Norris foi lá e meteu um 11.380, tirou aquela volta da cartola, encaixou tudo. E volta de classificação, pode não mostrar tudo, porque porque a Red Bull tem acertado o carro mais para a corrida, é verdade. Mas no ano passado o Verstappen fazia a pole como queria. É um sinal de aproximação. E mais, comparemos com a Red Bull do ano passado com esse versus a McLaren do ano passado com esse. A essa altura do ano passado, a McLaren não tinha trazido aquelas atualizações que começaram aquela decolagem, aquela escalada milagrosa dela. Logo, a essa altura, eu acho que podemos entender que a McLaren, sim, retomou o passo, túnel de vento novo, coisas novas na fábrica, voltou a ser uma McLaren incrível, voltou a ser uma McLaren... Compare, por exemplo, com a McLaren de 2015, 2016, 2017, tinha gente achando, eu também achei em algum momento, que a McLaren ia deixar de existir. Olha isso, do ano passado para cá. Olha o André Stella como team principal. Eles perderam o James Key e você fala, vai perder o rumo da área técnica. Ao contrário, continuaram em alta, continuaram crescendo. Então, realmente, eu acho legal, né, uma equipe assim. Torçamos para que, por exemplo, a Williams, em algum momento, possa recuperar um rumo dessa mesma forma. Água.